Hoje, na Europa, falaram abertamente sobre algo que muitos ainda evitam. A guerra na Ucrânia pode durar mais 3 anos e Donald Trump não conseguiu convencer Vladimir Putin a negociar. Além disso, a União Europeia desenvolveu uma estratégia especial para preparar a Europa para uma guerra em grande escala contra os russos. A União Europeia está se preparando para lançar uma grande reforma de defesa, incluindo a produção conjunta de armamentos e drones. Bruxelas quer deixar a Europa pronta para a guerra, no máximo até 2030. O documento, ao qual a agência Bloomberg teve acesso, prevê uma grande atualização no planejamento militar e nas aquisições da União Europeia. De acordo com o plano, até o final de 2027, a União Europeia deve realizar 40% das compras de armamentos em conjunto. Isso é mais do que o dobro do nível atual. E aqui está um momento revelador. Assim que a União Europeia apresentou a estratégia de defesa contra os russos, o diplomata húngaro imediatamente voou para Moscou para relatar os planos de Bruxelas a Vladimir Putin. Mesmo assim, Donald Trump continua insistindo que poderá acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia em breve e não permitirá uma grande guerra na Europa. Um diplomata francês destacou que Estados Unidos da América e Europa seguem como parceiros, mas divergem sobre globalização, ameaças globais e defesa. Para Washington, o maior desafio ainda é a China. Já para os europeus, a prioridade são segurança e futuro da OTAN. Por isso, a Europa deve se preparar sozinha para uma grande guerra, enquanto a Ucrânia segura os russos em seu território. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 15 de outubro. E antes de começarmos este episódio, quero pedir que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like e, por favor, escreva um comentário detalhado abaixo do vídeo. Isso ajuda muito a promover o vídeo no YouTube. Convido você a se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo. E se você quiser apoiar financeiramente o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer valor de doação pelos links e dados que estão na descrição deste vídeo. Está escrito Apoie o canal Alexei Petty e escolha o formato de apoio mais conveniente para você. Eu vou ficar grato por qualquer apoio que você der ao trabalho deste canal do YouTube. Hoje, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, afirmou que a Europa precisa se preparar para possíveis ataques russos ao continente. Segundo o ministro, a Rússia é capaz de atacar o interior da Europa e os países europeus devem estar preparados para enfrentar isso. Sikorski afirmou que a ausência de tecnologias antidrone e produção própria atualmente demonstra irresponsabilidade. O chefe da diplomacia polonesa observou que os países europeus devem planejar o apoio à Ucrânia por pelo menos mais 3 anos. Segundo ele, esse é o mesmo período que a liderança ucraniana considera. Ou seja, segundo Sikorski, a liderança ucraniana já espera que a guerra dure mais 3 anos. Sikorski expressou esperança de que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ainda forneça à Ucrânia mísseis de cruzeiro de longo alcance Tomahawk, que podem ser usados para fins de defesa. Ele acrescentou que para proteger a Europa é necessário fortalecer a ajuda militar à Ucrânia, especialmente na área de defesa antiaérea, bem como no fornecimento de armas de curto e médio alcance. Sikorski apontou para o aumento dos casos de drones russos no céu da Polônia e de aviões de combate sobre a Estônia. Aqui, só para lembrar, antes o presidente russo Vladimir Putin classificou como absurda a ideia de que Moscou planeja atacar outros países. Mas é significativo que ninguém acredita mais no Putin. A União Europeia está se preparando para lançar uma grande reforma de defesa, incluindo a produção conjunta de armamentos e drones. Bruxelas quer deixar a Europa pronta para a guerra até 2030. O documento, ao qual a agência Bloomberg teve acesso, prevê uma grande atualização no planejamento militar e nas aquisições da União Europeia. E, de acordo com esse plano, até o final de 2027, a União Europeia deve realizar 40% das compras de armamentos em conjunto, ou seja, no nível da União Europeia. Aliás, isso é mais do que o dobro do nível atual. Na prática, isso significa que a União Europeia desenvolveu e está implementando uma estratégia de defesa paralela à da OTAN, colocando toda a Europa em uma base militar. Vou citar rapidamente um trecho do documento. Estados autoritários interferem cada vez mais em nossas sociedades e economias. Aliados e parceiros tradicionais estão voltando o foco para outras regiões. Isso é importante.
Na Europa, ficou evidente que os Estados Unidos estão mudando o foco da Europa para a Ásia. Hoje, o chefe da delegação da França na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Bertrand Buix, afirmou diretamente que os Estados Unidos da América e a Europa, claro, continuam sendo parceiros, mas têm visões diferentes sobre ameaças globais e defesa. Para Washington, o maior desafio é a China. Para europeus, são a segurança e o futuro da OTAN. Citação: sim, as relações entre a Europa e os Estados Unidos ainda estão vivas, mas temos visões e objetivos diferentes. Acredito que os Estados Unidos da América seguem mais preocupados com a China, que é seu principal foco, não a Rússia. Hoje, o principal tema da comunicação de Trump com a Europa é dizer aos europeus: agora vocês devem tomar o seu futuro em suas próprias mãos. Ou seja, agora vocês devem pagar pela sua própria defesa, porque nós temos outro assunto e esse assunto é a China. E agora os países europeus devem. Nós não somos fracos, mas não somos coordenados. E no documento da União Europeia é destacado que, cito, a Rússia militarizada representa uma ameaça constante à segurança europeia no futuro previsível. Por isso, os países da União Europeia são convidados a coordenar os gastos militares e criar rapidamente coalizões para implementar programas conjuntos de defesa. A Comissão espera que esses esforços comecem já no próximo ano. Se a Europa quer estar pronta para o combate até 2030. Aliás, esse plano será apresentado publicamente já amanhã, 16 de outubro. Então vocês são um dos primeiros a ouvir sobre esse plano. E como é destacado no documento, o orçamento total de defesa da União Europeia quase dobrou desde 2021, de 218 bilhões de euros para os previstos, 392 bilhões de euros em 2025. No entanto, os gastos continuam fragmentados, o que impede uma modernização rápida dos armamentos. Por isso, a nova estratégia prevê a criação de projetos conjuntos para sistemas de defesa aérea, defesa antimísseis, drones e tecnologias antidrones. Até o início de 2026, devem ser formadas coalizões para gerir essas iniciativas, e o lançamento dos projetos está previsto para meados de 2026. Para fazer uma analogia clara, vou lembrar da Airbus, daqueles aviões que são produzidos por vários países da União Europeia. Em certo momento, países da União Europeia decidiram criar um avião civil próprio. Como nenhum país conseguiria criá-lo sozinho, decidiram formar um consórcio de vários países, que produziu o Airbus. A Comissão Europeia propõe agora o mesmo esquema para toda a União Europeia na criação e produção de armamentos. O plano também prevê a criação, até 2026, de um fundo de até 1 bilhão de euros em conjunto com o Banco Europeu de Investimento para apoiar o desenvolvimento de defesa, ou seja, startups. Para financiar programas de maior escala, já foi aprovado um fundo de 150 bilhões de euros que é distribuído entre diferentes áreas. Além disso, a União Europeia planeja lançar iniciativas emblemáticas como a defesa europeia de drones e a vigilância do flanco oriental, que levarão em conta a experiência da Ucrânia em repelir ataques russos. Esses programas devem começar em 2026 e um sistema completo de drones em todo o continente deve estar operacional até 2027. E tudo isso muda muito a situação. A União Europeia tradicionalmente desempenhou um papel secundário em questões de defesa, cedendo a liderança à OTAN. O novo plano propõe fortalecer a coordenação e centralizar decisões, podendo alterar o equilíbrio de poder na União Europeia. Ou seja, por mais estranho que pareça, a União Europeia está assumindo funções da OTAN. O importante é que a Europa ouviu Donald Trump. Sua segurança depende dela mesma e está realmente se preparando para uma grande guerra. Agora, como dizem, atenção às mãos. Amanhã, 16 de outubro, a Comissão Europeia vai apresentar publicamente e oficialmente esse plano de rearmamento em Bruxelas. E já hoje, 15 de outubro, o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, voou urgentemente para Moscou para informar seus patrões do Kremlin sobre o que exatamente está sendo negociado dentro da União Europeia. Szijjártó reclamou, afirmando que seu país sofrerá se perder acesso aos recursos energéticos russos. Citação: nunca fomos enganados pela Rússia. Os fornecimentos sempre foram feitos, os contratos sempre foram cumpridos. Minha pergunta é: por que romper essas relações? E depois?
Szijjártó declarou abertamente que a Europa está se preparando para uma grande guerra, mas Budapeste não apoia isso, por isso vai relatar tudo a Moscou para frustrar os planos de defesa de Bruxelas. São esses os ministros que estão dentro da União Europeia. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva tradicionalmente nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Se cuidem e até mais.